Não há lugar, por mais difícil que você esteja, de rejeição, de traição, de divórcio, de porta na cara, entende? De demissão, de doença, que Deus não possa te tirar de lá. Tem lugares inacessíveis, que só o Senhor é capaz, como um Pai amoroso que te conhece e que pode estender a mão dele para agarrar na tua mão e te puxar. Lá de dentro do peixe, lá do fundo do poço, lá de dentro da amargura, lá de dentro da dor, lá de dentro, sabe, de uma situação que talvez não tivesse jeito aos olhos de Jonas, lá de dentro talvez de uma data que a gente pare para pensar, Dia dos Pais, ou uma data em família, ou uma data que a gente tem que celebrar, que tem coisa para consertar na nossa vida. Nós vamos consertar porque nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Graça e paz, irmãos. Amém? Queria saber quais foram os pais que cozinharam hoje nesse dia. Wagner, Pastor João, Adriano, Pastor Demétrios. Amém, obrigado. Os outros não. Os outros estão em casa descansando, não é, gente? Só comeram, né? Muito bem. Mais uma vez, parabéns a todos os papás aqui presentes. Que Deus abençoe vocês. E aos futuros papais, quem ainda não é pai aqui, quem ainda não gerou aqui no reino físico, cadê os meninos? Cadê os pais? Gente, cadê vocês? Levantem as mãos em nome de Jesus aqui. Os meninos, cadê os homens, os rapazes? Só um, gente. Hoje vocês estão sendo gerados em Deus para serem homens, pais. Cadê? Hoje, muito bem lá em cima, né? Porque vocês estão sendo forjados no Senhor para serem excelentes. Estou vendo lá atrás também, para serem excelentes pais aqui na terra, em nome de Jesus. Então prestem atenção sempre quando for Dia dos Pais, não é assim, Lucas? Para vocês serem excelentes pais na terra. Inclusive, irmãos, eu estava agora com meu filho, todos vocês já sabem, né? Que ele vai se casar em outubro, ele e a Isa, linda Isa, não é? Eu agradeço ao Senhor porque pude viver dias emocionantes lá com eles. Inclusive, muitas pessoas me perguntaram o que é isso da cerimônia da Bíblia Branca. Quero ver aqui quem é batista raiz aqui, hein? Quem aqui já participou de uma cerimônia da Bíblia Branca? Ah, Merine, você... Merine participou agora a primeira vez, né? Quem aqui já participou da cerimônia da Bíblia Branca? Muito bem. As outras que não participaram, não é? Então, eu pude participar lá. As mulheres lá da Flórida, elas... mulheres, elas não são MCM, elas têm um outro nome, mas elas fizeram pela primeira vez... lá como igreja, a cerimônia da Bíblia Branca, e foi assim, muito lindo, gente. Como se fosse assim, elas recebendo uma menina que está saindo da vida de solteira, recebendo como mulher cristã agora, mudando de fase. Vamos dizer assim, né? Mudando de fase. Então, foi assim, uma bênção. Eu participei do chá de panela, a Anderson estava lá também. Já contou isso tudo, né? Não contou, não? Então, foram assim, momentos de muita, né, em família, muito bom nós podermos participar disso tudo lá. Na Bíblia Branca, eu pude ministrar, fui convidada para fazer essa ministração. Gente, que emoção, sabe, poder participar. Isso tudo como família, poder agradecer ao Senhor por tudo quanto nós vivemos lá. Estava com saudades de vocês e digo que passei o tempo necessário lá.
estou de volta aqui na nossa querida igreja. Vocês fazem falta demais, em nome de Jesus. E vamos falar da palavra de Deus. Dá um glória a Deus por isso, porque é a palavra que nos motiva, a palavra que nos mantém de pé, a palavra de Deus que nos faz prosseguir, a palavra de Deus que nos faz caminhar adiante. É ela que nos dá força e nos encoraja. Amém? É assim comigo e é assim com você, eu creio. E eu quero ministrar sobre uma palavra que me moveu durante toda essa semana. Essa palavra, ela me fez refletir. Gente, eu sonhei com ela. Já aconteceu isso com você? Eu estava... coisa boa é a gente sentar à volta da mesa. Eu e Lucas sentamos, e Meline, eu acho que estava junto conosco. E nós começamos a conversar sobre algo da Bíblia. E eu dormi e... eu falei, Lucas, você não vai acreditar. Deus me deu algo sobre essa palavra. Eu sonhei com isso. E eu estive numa outra igreja na Flórida também, e eu ministrei sobre isso para mulheres lá numa outra igreja. E eu quero compartilhar isso com vocês no Dia dos Pais, porque, irmãos, não existe nenhum lugar que seja inacessível para que o nosso Pai, onde o nosso Pai não nos consiga tirar de lá. O nosso Pai nos resgata. O nosso Pai é amoroso. O nosso Pai sabe até onde nós podemos ir. O nosso Pai sabe até onde nós damos conta. O nosso Pai sabe que mesmo que eu e você sejamos desobedientes, mesmo que eu e você escolhemos a não santidade, porque desobedecer é ser contrário à santidade de Deus, porque quando eu obedeço, eu estou caminhando em santidade, amém? Ele sabe que por mais que eu e você estejamos escolhendo caminhos contrários, Ele sabe até onde eu e você podemos ir. E mesmo que eu e você desçamos tão profundo, Ele sabe. E não há lugar inacessível que Ele não possa nos resgatar de lá. Esse é o nosso Pai. Então, eu queria te contar que um homem, Michael Packard, um norte-americano de 56 anos, antes de ler a Bíblia contigo, ficou conhecido em 2021. Alguém já ouviu falar desse homem aí? Então, vou te contar quem ele era. Ele estava trajando um equipamento especial de mergulho e ele teve que lutar por sua vida. Ele disse que o que o motivou a lutar por sua vida foram 2 filhos, um de 12 e um de 15 anos à época, em 2021. De repente, ele sentiu uma grande sacudida e ele estava no mar trabalhando. E aí, quando ele percebeu, tudo ficou muito escuro. E ele achou que ele havia sido engolido por um tubarão. E aí ele começa a palpar as paredes da onde ele estava e ele percebeu que não tinha dentes. E ele conseguiu concluir que ele havia sido engolido por uma baleia. E a luta que ele travou foi de 30 a 40 segundos. E ele não veio a óbito porque ele estava usando um equipamento de mergulho. E, finalmente, esse animal marinho coloca esse homem para fora e ele é resgatado e socorrido no hospital. Ele só teve uma fratura e está vivo até hoje, foi 2021, para contar a história. Mas você pode falar, tranquilo, foi uma baleia jubarte, viu, gente? E essa história é real e você pode conferir. Aí você pode falar, mas tranquilo, 30, 40 segundos na boca de uma baleia, né? A gente dá conta. Quem dá conta aí? Ele entrou lá porque ele estava trabalhando, certo? Ele estava atrás de lagostas. Ele foi para lá porque ele estava no mar e ele estava fazendo o seu ofício. E o que motivou a lutar por sua vida foram seus filhos, de 12 e 15 anos. Mas, no século XIX, James Bartley, e de acordo com algumas fontes, ele também estava trabalhando. Ele estava também no barco, ele também estava no mar, e ele caiu no mar. E ele ficou desaparecido por 36 horas. 36 horas, quantos dias? Bom, a irmã Sônia foi lá no, né? Que conta é essa, irmã Sônia? Conte para mim. Cadê os matemáticos aí de plantão? Não é? Eu dividi 36 por 12. Não é, gente? Quanto que dá, hein? Professor de matemática? Ciências, né? Ciências exatas.
Muito bem, tudo bem. Então, vamos lá, não tem problema. Então, esse homem, ele ficou desaparecido por 36 horas, ele foi dado como morto. E, nesse caso, não era uma jubarte, mas era uma baleia cachalote. E essa baleia, realmente, ela tem uma boca, uma estrutura capaz de engolir um ser vivo. E ele, quando essa baleia ela foi capturada, após essas 36 horas, pasmem, ele estava no estômago dessa baleia. E ele estava... Quem acha que ele estava vivo? Quem acha que é impossível um homem estar vivo depois de 36 horas no ventre de um peixe? Quem acha, não sei de nada, porque eu não vou opinar, porque eu sempre erro. Pois é, irmãos, ele estava vivo. Ele estava vivo após 36 horas, mas ele estava completamente queimado. Porque o ambiente ácido do estômago de uma baleia o queimou completamente. O seu corpo estava queimado e dizem que ele ficou cego por causa dessas 36 horas que ele passou lá. Ele viveu 18 anos após esse incidente e na sua lápide estava escrito: James Bartley, um moderno Jonas. Bom, se essas histórias são reais, principalmente essa do século XIX ou não, nós vamos encontrar controvérsias, principalmente dessa do século XIX, e eu quero dizer para você, assim como a história desse homem que eu vou te contar hoje, e ela está na Bíblia, está na sua Bíblia, e é uma história sobre um homem que também passou 36 horas, 3 dias, no ventre de um peixe. Eu quero começar com esse versículo com você. E eu quero que você abra a sua Bíblia. E eu quero que você fixe no seu coração o tema, o título dessa mensagem, que é: não existe lugar inacessível que Deus não consiga te tirar de lá. Não existe lugar inacessível. Não existe um lugar impossível. Não existe um lugar mais profundo. Não existe um lugar que você desça tanto. Não existe uma mente tão obscurecida. Não existe um coração tão duro. Não existe um lugar tão longe, tão longe, tão longe, tão distante, onde você ou qualquer pessoa, ou o seu filho, ou o seu pai, ou alguém da sua família, ou você mesmo, que você caminhe para distante de Deus, que seja impossível de Deus tirar você de lá. Amém? Nem que seja o ventre de um peixe. Então, Jonas 1:17 diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Mas espera aí, como é que Jonas foi parar lá? Eu sei que muitos de nós conhecemos a história de Jonas e nós talvez pensemos que o personagem principal dessa história de Jonas seja Jonas e a baleia. Mas eu queria talvez decepcionar você. Não é a baleia a personagem principal da história de Jonas. Talvez eu e você... quando eu perguntei aqui quem era crente raiz, se você participou das EBDs infantis, talvez se você participou de alguns teatros, talvez se você participou de algumas escolas bíblicas dominicais, EBDs, e você vai ver que muitas vezes nós ouvimos sempre falar de Jonas a baleia, inclusive tem até música, não tem, gente? Jonas entrou na baleia? Ou isso é música inventada dos crentes? É inventada, Esther? Não sei, gente, mas eu sei que eu já ouvi muitas músicas de Jonas e da baleia. Mas eu quero dizer para você e perguntar para você por que Jonas foi parar dentro da baleia. Eu li para vocês aqui 2 relatos, ainda tem mais um relato de um homem que parou dentro de uma baleia porque também estava trabalhando. Mas Jonas não parou lá porque ele estava trabalhando. Jonas não parou lá porque caiu acidentalmente no mar. Jonas caiu no mar porque ele estava fugindo
da palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade dessa cidade subiu a mim, diz o Senhor. E essa maldade subiu à minha presença. E Jonas fugiu da presença do Senhor. Muitas vezes eu ouvia dizer isso. Jonas fugiu, e muitas vezes eu ouvi pregadores dizendo assim: Jonas tinha que ir para Nínive, e Jonas foi para Tarsis. Jonas tinha que ir para o norte, e Jonas foi para o sul. Jonas tinha que ir para o oeste, Jonas foi para leste. Jonas tinha que ir numa direção, e ele foi numa direção completamente oposta. Mas por que Jonas foge? Por que Jonas foge da presença de Deus? O que leva Jonas a ir numa direção completamente contrária? E aí eu paro e eu começo a olhar por que Jonas toma essa atitude. E eu falei: Deus, talvez eu possa me identificar um pouco com o profeta. Sabe, queridos, por quê? É muito fácil nós falarmos assim. É muito fácil nós julgarmos. É muito fácil nós medirmos. É muito fácil nós criarmos os filhos dos outros. É muito fácil nós julgarmos os casamentos dos outros. É muito fácil nós julgarmos a atitude dos outros. É muito fácil nós contarmos a história vista de um só ângulo, sim ou não? É muito fácil. Mas você imagine que antes de qualquer coisa, nós não sabemos por que Jonas foge. Nós só sabemos que Jonas foge quando recebe a palavra de Deus. Mas eu entendo que nunca é bom fugir do Senhor, independente do motivo. Amém? Nunca é bom. Então, de qualquer forma, nunca fuja. Mesmo que você não entenda o chamado. Se Deus deu uma ordem, cumpra. Se tiver que entender, entenda depois, em nome de Jesus. Mas escute o que estava acontecendo, só para você entender. Nínive era uma cidade completamente perversa. Nínive era a capital da Síria. Jonas, ele estava num reino do norte, Israel, e que já havia sido assolado por Assíria. E Jonas já havia e tinha conhecimento das profecias que Nínive, a Síria, destruiriam Israel. Então você imagine que Jonas sabe que ele deveria ir a Nínive e falar: arrependa-se, porque senão o Senhor vai destruir você. Então Jonas sabia que Deus era misericordioso. Amém? Então Jonas sabia que por Deus ser misericordioso, ele não ia destruir Nínive. E ele sabia o seguinte: se Deus não vai destruir Nínive, Nínive vai destruir Israel. Ou seja, eu vou trazer aqui para você entender assim. Muitas vezes, se nós sabemos que alguém vai nos destruir, ou se nós sabemos... Você quer ver o que a gente faz, gente? Nós não, amém? Nós não, certo? Nós não, amém? Eu e você não. Mas nós achamos assim, muitas vezes nós ouvimos umas frases meio estranhas aí, ó. Se a gente sabe que eu estou no grupo lá do condomínio, e eu estava de longe, todo dia tinha assim, assunto de tiroteio, assunto de morte, não passe por essa rua que está tendo assalto, e bandido bom é bandido não sei o quê. Já ouviram frases assim? Então, Jonas pensou assim: se tiver que me matar, é bom que eles morram primeiro. Quantos conseguiram entender isso aqui? Por que eu vou querer que os bandidos sejam salvos? Porque se eles forem salvos, depois eles voltam e eles vão o quê? Vocês estão entendendo a situação que Jonas estava? E uma outra situação era que Jonas, ele era israelita. E o povo de Israel, até então, eles tinham uma visão ainda, era uma revelação progressiva de Deus, e eles ainda não tinham entendido que o Deus de Israel não era somente para Israel. Talvez eles não quisessem dividir Deus com o mundo. Às vezes nós ficamos com Deus só para a gente, entende?
Então existiam algumas questões. Ele olhava para aquela nação e ele dizia assim: não, eles não merecem. Quantas vezes eu e você olhamos para alguém e nós falamos: não, essa pessoa não merece a misericórdia de Deus. Essa pessoa não tem jeito, essa não. Olha quanta maldade ela já fez. Essa não tem jeito, pau que nasce torto, em Jesus há jeito. Não existe coração tão duro que Deus não possa trocar por um coração de carne. Eis que eu tiro o coração de pedra e dou a vocês um coração de carne. Então Jonas foge porque ele não aceita o que Deus tem para aquele povo. E eu e você fazemos isso muitas vezes, e Jonas prefere ficar com a sentença dele. Jonas quer juízo e ele não quer misericórdia. Quantos entendem isso aqui? E eu e você muitas vezes fazemos a mesma coisa. Esse aqui não tem jeito. Esse aqui dá, sabe? Mas esse aqui não. Porque se eu der uma chance, ele volta e acaba comigo. Não é assim que a gente faz? Então Jonas, ele resolve fugir, porque ele acha que Deus não escolheu a melhor forma de resolver as coisas. Ele acha que Deus dessa vez errou. Ele acha que Deus dessa vez não decidiu da melhor forma e do melhor jeito. Então ele resolve fugir. E ele entendia, talvez, que Deus fosse um Deus que estivesse onde só o templo estivesse. Por isso que ele foge para um lugar distante. E ele vai para um lugar completamente onde talvez não existisse a presença física do templo de Deus. E ele vai para um porto, e ele vai para Tarsis, e ele entra numa embarcação, e ele se esquece que o nosso Deus é o Deus soberano sobre toda a natureza, sobre todas as coisas, sobre o mar, sobre tudo aquilo que eu e você podemos ver. E aí começa uma grande tempestade, eu começo e quero dizer para você uma coisa aqui, não existe nada pior do que um crente, porque Jonas era crente, certo? Sim? Jonas era crente. Não existe nada pior do que um crente trazer uma tempestade aonde ele está. Irmão, irmã, aonde um crente está, precisa ter calmaria. Amém? Aonde um crente está, tem que ter oração. Pai, mãe, aonde nós estamos, tem que ter a palavra. Aonde eu e você estamos, tem que ter paz que excede todo entendimento. Quantos estão comigo até aqui? Aonde tem um crente, um representante do Senhor, precisa ter a presença de Deus. Não tem que ter fuga do Altíssimo. O que precisa bater em retirada são as trevas. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Mas começou um grande evento. Como é que Jonas foi parar lá? Eu estou querendo chegar contigo. Como é que Jonas foi parar? Não foi porque ele estava trabalhando, foi porque ele estava fugindo. Os marinheiros ficavam com medo. Onde um crente está, precisa haver segurança, precisa haver uma palavra, sabe, de encorajamento. Irmão, calma, vai dar tudo certo. Ei, Deus está nesse negócio. Ei, Deus está aqui. Ei, o vento pode soprar, mas o Senhor é conosco. Ei, fica calmo, eu sei o Deus que eu sirvo. Ei, o Senhor está conosco. E aí estava todo mundo, cada um clamando ao seu Deus, cada um, sabe, levantando uma prece para deuses desconhecidos, para deuses que não eram deuses. E sabe onde Jonas estava no meio daquele turbilhão? Dormindo profundamente. O capitão vai até ele e fala: você está dormindo aí? Levanta um clamor ao teu Deus, nós vamos morrer. E os marinheiros, eles combinam entre si, versículo 7, e tentam descobrir por que estava acontecendo aquilo tudo. E adivinha, gente, de quem era a culpa? Fala para mim o nome. Jonas. É tão bom quando a gente é referencial de tudo de bom que está acontecendo, não é? Hein? Oh, que bênção!
Eita, ambiente bom, onde a gente sente a unção, a comunhão, o poder de Deus. Quem está na casa? Aí, quando alguém fala o teu nome, é bom demais, ou não é? Olha para o irmão aí, fala só o nome dele, fala, é muita unção, é muita comunhão, é muita fé. Pode falar, gente, olha aí, olha para o irmão que está aí e fala, é por causa da tua presença, é porque você está na casa, é porque você é um representante de Deus na terra, é um crente na casa, é um crente na igreja, oh glória a Deus, e aí você é o responsável, ao contrário de Jonas, certo? Que trouxe a tribulação. Gente, não é assim? Tem gente que é atribulada, sim ou não? É ou não é, minha gente? Tem gente que traz tribulação. Jonas trouxe o quê? Eu e você trazemos comunhão e paz, amém? Certo? Eu e você, comunhão e paz. E aí começa o questionário. Qual a tua profissão? Gente, eu me sinto ali numa cariação, né? Qual a tua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? Que povo você pertence? Começa um monte de perguntas para Jonas que queriam saber quem ele é. Ele fala assim, ele só responde, fizeram várias perguntas. Ele só responde, eu sou hebreu. Ele responde com uma raiz da palavra hebreu, que é aquele que anda. E aí ele fala assim, olha só. Aí ele fala, eu sou crente. Eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Mas ele não falou que era profeta. Ele não falou, sou pastor. Ele não falou, eu entrego a palavra de Deus. Ele não falou, eu recebi do Senhor uma palavra. Ele não falou. E aí eles ficaram apavorados, porque ele disse que ele era adorador do Deus que fez os céus e a terra. E eles estavam passando por uma tribulação aonde? No mar. Exatamente de quem ele falou que era o adorador. Jonas, o que você fez, rapaz? Jonas, o que está acontecendo? Por que você está fugindo do Senhor? E o mar estava cada vez mais agitado. E o que a gente vai fazer para o mar se acalmar? E aí Jonas traz o diagnóstico, me joga no mar. Sabe, irmãos, chega uma hora que a gente fica tão distante de Deus, que nós não damos valor à nossa vida. Chega uma hora que nós estamos tão endurecidos com as nossas próprias convicções, que nós nos autossabotamos num nível tão profundo, que nós já estamos mortos e nós ainda não percebemos. Então, para Jonas, o que acontecesse não significava muita coisa. Só que aqueles homens não desistiram de Jonas. Jonas já tinha desistido dele mesmo. E aqueles homens tentaram salvar Jonas, mas eles não conseguiram, e eles lançam Jonas no mar. E aqueles homens se renderam ao Senhor, mesmo sem Jonas ter pregado. Jonas começa ali o seu ministério, né? 100%, os teólogos gostam de dizer isso, 100% eficaz. Jonas, por onde passou, salvou vidas. E aí entra no versículo 17. Então o Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas. Jonas foi parar dentro do grande peixe, porque ele fugiu da obediência de uma ordem que Deus havia dado a ele. Se você é um crente em Cristo Jesus, obedeça. Porque cada vez que eu desobedeço, eu vou para mais longe do Senhor. Primeiro ele desce para um porto, ele se afasta. Depois ele desce para o porão, ele se afasta. Depois ele começa a não dar valor à sua vida, ele se afasta. Depois ele é jogado para dentro do mar, ele se afasta. E Deus, ele dá um escape para Jonas, e o peixe, ele é jogado para dentro de um peixe. E Jonas é jogado para lá, diferente daqueles homens que estavam trabalhando. Ele é jogado num lugar, porque ele estava fugindo de Deus. Você entendeu como Jonas foi para lá? No lugar inacessível? Porque ele estava fugindo de Deus. Se ele foi parar lá no lugar inacessível, como Jonas saiu de lá?
E eu queria trazer isso para a nossa vida. Como nós saímos de lugares que nós talvez vamos dando cada vez passos, sabe? Para chegar aonde é cada vez mais difícil sair. No capítulo 2, versículo 1 diz assim, no versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, você sabe aquele homem que não dava mais valor, falou para os marinheiros, me joga no mar, eu não tenho mais valor. Tudo que está acontecendo aqui é por minha causa. Eu não vou me dobrar. Sabe aquele homem que não orou para saber realmente, Deus, eu não concordo. Mas, gente, não é errado nós falarmos com Deus se nós estivermos com crise com Ele. Entende isso aqui? Deus nos conhece profundamente. Você sabe, Deus, quando fala alguma coisa para você, você fala, Deus, eu não entendo. Isso é difícil para mim, mas, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, me ajuda nas minhas fraquezas. Já orou assim alguma vez? Jonas simplesmente foge, ele não ora. Aqueles homens que não conheciam o Senhor, eles oram. Jonas não orou para saber se ia para Tarsis, ele sabia que não era para ir, mas em nenhum momento ele se volta ao Senhor novamente. Mas quando ele cai no mar, ele se lembra de Deus. E aqui no versículo 7 ele diz, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. A minha oração subiu até a ti. E a minha oração contigo nessa noite é para que nós nos lembremos de quem o Senhor é. E que não existe nenhum lugar impossível ou inacessível. E que sabe, quanto antes eu e você nos voltarmos para Deus nas nossas dificuldades, ou nas nossas crises, ou naqueles lugares que eu e você não gostaríamos de estar, ou nas nossas dificuldades, e quando nós brigamos com Deus e falamos, Deus, sabe, Deus, eu acho que eu não gostaria de estar aqui. Eu acho que Ele não merece uma segunda chance. Eu acho que é o fim, Deus. Sabe, Deus, eu estou há muito tempo sem falar com meu pai. Deus, eu estou há muito tempo sem falar com meu filho. Eu acho que ele não merece uma segunda chance. Ele bateu a porta na minha cara. Deus, a minha esposa não merece uma segunda chance. Deus, eu não quero voltar na minha igreja porque lá não me recebem do jeito. Ou então, Deus, como eu fui, Deus, humilhado lá. Deus, o meu marido não merece uma segunda chance. Sabe quantas vezes ele já me traiu? Na outra semana eu ouvi de uma irmã, não daqui, de uma outra igreja que eu já pertenci. Márcia, a cada semana é uma nova descoberta. A cada semana. Eu falei, a partir do momento que você fez um pacto com Deus, de perdoar, a cada semana é gerado no seu coração uma força em Deus para que uma nova história seja reescrita. Não há lugar, por mais difícil que você esteja, de rejeição, de traição, de divórcio, de porta na cara, entende? De demissão, de doença, que Deus não possa te tirar de lá. Tem lugares inacessíveis, que só o Senhor é capaz, como um pai amoroso que te conhece, e que pode estender a mão dele para agarrar na tua mão e te puxar. Lá, quando a vida de Jonas se apagava, ele lembrou do Senhor, e foi o Senhor que deu a oportunidade, entende isso? Provém sempre dele, parte dele. Ele se lembrou do Senhor e a oração subiu ao Senhor. Lá de dentro do peixe, capítulo 2, versículo 1, lá de dentro do peixe, lá do fundo do poço, lá de dentro da amargura, lá de dentro da dor, lá de dentro, sabe, de uma situação que talvez não tivesse jeito aos olhos de Jonas, lá de dentro, talvez de uma data que a gente pare para pensar, Dia dos Pais, ou uma data em família, ou uma data que a gente tem que celebrar, que tem coisa para consertar na nossa vida, nós vamos consertar, porque nós temos um Pai amoroso que cuida de nós.
que mesmo que eu e você busquemos essas situações difíceis, Ele provê um jeito para nos resgatar e nos tirar de lá. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Irmãos, tem situações que eu não dou conta de sair. Mas eu sei que o meu Deus me tira de lá. Tem situações que eu ainda nem visualizei, mas que se eu passar por elas, eu sei que o meu Deus é poderoso para me tirar de lá. Eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o meu Deus vai estar comigo lá, eu sei. Eu sei que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei que o meu Deus que fez os céus e a terra é poderoso para me livrar, para me guardar. Eu sei que o meu Deus que independente das minhas escolhas burras, das minhas escolhas tolas, eu sei que Ele pode. Eu sei que por mais que talvez eu receba mensagens que tirem a minha alegria, eu sei que o meu Deus tira a amargura do meu coração. Eu sei. E o meu Deus faz. Tem situações que elas são do nosso dia a dia, como esses homens que estavam trabalhando e que tiveram que enfrentar adversidades. Tem outras que eu e você fazemos porque nós escolhemos andar contrários àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu sei que em cada uma delas, em cada uma delas, o nosso Pai amoroso tem cuidado de nós. Se você crê, eu queria que você dissesse, eu creio. Você crê que em todas as situações, Deus tem cuidado de você? E se você crê, a palavra de Deus diz assim, se nós crermos, nós veríamos muitos milagres no Senhor. Eu creio. Sabe, irmãos, talvez eu e você questionemos algumas situações no Senhor de milagre, mas eu creio, assim como Jonas esteve no ventre de um peixe, e algumas pessoas falam, mentira, mas você se lembrar que Jesus, ele cita o profeta Jonas, essa geração má, incrédula, pede um sinal, e eu não vou dar nenhum outro sinal, que senão o sinal de Jonas, que esteve no ventre de um peixe, por 3 dias. Ele se referindo à sua própria morte e ressurreição, que nos possibilitou estar aqui, nessa noite, salvos, resgatados, pelo poder do sangue de Jesus, e nos fazendo todos seus filhos. E eu creio, e eu quero que você guarde isso no seu coração, porque essa foi a mensagem que me guardou, me moveu durante toda essa semana, e eu nem sabia que Deus estava me preparando, sabe? Porque aconteceria algumas coisas essa semana que eu precisaria ser lembrada por Deus. Não existe nenhuma situação de tristeza que Deus não possa te tirar de lá. E eu creio que o meu Deus faz isso. Ele troca vestes de tristeza e põe vestes de louvor. Ele faz isso. E eu amo o Senhor, o meu Pai querido. Queria chamar o pastor para orar, para fazer o apelo, para continuar fazendo esse momento de oração com você. Parabéns, pastor, pelo pai que você é, pelos lindos filhos que você teve comigo. Parabéns. Eu acho que ela quis dizer que puxou a beleza e a inteligência dela. Quando faz besteira, é a raça do pai.